Então hoje a gente viu aqui que está bastante palavras sobre fundamento, né? Eu não vou falar sobre fundamento, mas eu vou entrar, né? Sobre fundamento, sobre construção, sobre casa, essas coisas aí é algo da qual eu não vou falar, mas foi mencionado aqui, eu já estava pensando que ia nesse sentido. Mas eu acho interessante como que Deus faz as coisas, porque tudo na nossa vida depende de uma decisão, né? Você não faz nada se não tiver feito uma decisão na sua vida antes. Você, para comprar um carro, você decide que carro vai comprar, não é? Que carro eu vou comprar? Um Fusca ou um Fiat? Eu já não tenho mais esses carros, né? Ou você faz uma escolha. Tudo que você for fazer na vida, a pessoa com quem você vai casar, a pessoa que você vai namorar, também parte de uma decisão. A escola que você vai entrar parte de uma decisão. O tipo de regime que você vai fazer, vários tipos de coisas está ligado a decisões, né? E muitas das vezes a decisão é algo que nós precisamos ter nas nossas vidas para sair de uma situação, sabia? Muitas das vezes a gente está numa situação ruim porque precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Muitas das vezes estamos vivendo momentos difíceis, tribulosos, momentos de dificuldade, momentos da qual o crentez fala, né? Estamos passando o deserto, porque muitas das vezes precisamos tomar somente uma decisão. E eu estava meditando sobre isso, sobre decisão. Nessa noite eu quero falar sobre o poder de uma decisão. O poder de uma decisão. Uma decisão é algo muito importante. A Bíblia relata várias histórias de vários personagens bíblicos que tiveram uma decisão. Eu não vou falar dele, mas tem um em especial. Não vou falar sobre a história dele. Daniel, ele foi levado cativo pelo Império da Babilônia. Ele foi colocado em Babilônia e ele foi ensinado os costumes todos da Babilônia. Até chegar o momento que ele se colocou na mesa do rei e o rei chega para ele com o quê? Com uma comida especial, um manjar do rei. E o manjar do rei não é qualquer coisa, não é aquela coisa, né? Bem preparada. E Daniel, o texto diz que Daniel ele decidiu, não é assim? Daniel ele decidiu o quê? Não se contaminar com o manjar do rei. É somente um personagem que tem uma história que nos dá uma ilustração sobre decisões importantes. Você vê a vida de Daniel, todo o decorrer da vida de Daniel, ele teve... Babilônia tinha um estilo de vida, mas pela decisão de Daniel, ele tinha um outro estilo de vida. Qual que era o estilo de vida de Daniel? Ele decidia sempre continuar orando, voltado para Jerusalém. Ele tinha decidido no seu coração não se contaminar. E ali Babilônia sempre queria mudar a vida de Daniel, mas Daniel ele não se mudava de situação. Por quê? Porque ele tinha decidido. Aleluia. Fácil, né? Deu para pegar? Então abra comigo aí. Cadê o Eco? Hoje vou ver se dá para ler hoje vocês vão ler comigo metade de um livro, hein? Metade de um livro da Bíblia. Está lá, antes do livro de Hebreus, tem um livro que se chama Filemon. É um dos livros, eu acho que é o menor livro da Bíblia, mas tem uma história tão poderosa esse livro. Filemon, só tem um capítulo. Filemon, capítulo 1, versículo de número 8. Olha só que interessante. Filemon, a partir do 1, versículo número 8, né? Eu vou ler aqui segundo está na minha versão. Acho que é essa mesmo. Vamos lá. Esse aqui é o apóstolo Paulo, né? Eu vou ler primeiro, depois eu entro aqui no que eu quero falar hoje sobre decisão. Vocês lembram que eu falei bem sobre Daniel, né? Daniel ele decidiu não se contaminar com o manjar do rei. Daniel decidiu não viver o estilo de vida que Babilônia oferecia para ele. E aqui a gente vai aprender com 3 personagens, tá bom? Vamos ler então. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Esse aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava mandando uma carta para alguém chamado Filemon. Filemon era uma pessoa que tinha
escravos. E o apóstolo Paulo, ele estava preso. E ele decide mandar uma carta para essa pessoa chamada Filemão. E o conteúdo da carta é esse aqui: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade. Peraí, mas ele estava preso. Como que uma pessoa que estava presa diz que ele sinta plena liberdade? Quando ele escreveu a carta, ele estava preso. Sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Prefiro, todavia, ordenar o que convém. Ele poderia ordenar Filemão ao que convém. Todavia, prefiro solicitar em meu nome, em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Sim, solicito-te que, em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aleluia. Próximo, Eric. Ele antes te foi inútil. Aleluia. Acho que já entrou mais um personagem. O apóstolo Paulo, ele está mandando o apóstolo Paulo preso, ele está mandando uma carta para alguém que chama Filemão, e ele está falando de que ele poderia já estar dando uma ordem direta para aquele irmão chamado Filemão, porque Paulo foi a pessoa que abriu uma igreja, talvez na casa do Filemão, uma célula na casa do Filemão, e ele já poderia falar: não, eu te ordeno para que você faça isso. Mas não, ele já vem com cuidado, ele fala: olha, eu peço a você que tome cuidado. Aí entra um terceiro personagem chamado Onésimo. Aleluia. Porque Onésimo, como a gente vai ver aqui agora, o texto fala assim: Paulo falando para Filemão de Onésimo, ele antes te foi inútil. Eita Deus. Atualmente, porém, é útil a ti, aleluia, e a mim. Interessante, né? O Onésimo que você conheceu, Filemão, você conheceu ele como um inútil, mas agora ele é uma nova pessoa, e agora ele é útil tanto para mim como para você. Continuando, eu te envio de volta. Estava enviando o Onésimo de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Estava devolvendo Onésimo para Filemão como se fosse parte de Paulo, como se fosse o coração de Paulo que estivesse indo ali na casa de Filemão. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo estava preso em uma masmorra, e ele tinha a convicção que se Onésimo continuasse com ele, iria ajudar ele. Mas ele decidiu enviar Onésimo para a casa de Filemão. Amém? Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação. Para que a tua bondade não venha a ser como obrigação, mas de livre vontade. Eu sou de uma teologia, eu tenho uma teologia da qual eu acredito que nada é forçado. Nada é forçado. Eu creio que tudo acontece de livre e espontânea vontade da parte da pessoa e do agir de Deus na vida de alguém. Vocês nunca vão ver eu chegar em alguém e exigir essa pessoa uma mudança de caráter. Eu posso vir e falar baseado na palavra, é assim, estou te mostrando como é, mas jamais chegar e confrontar num ponto da qual é tipo uma ordenança de mim. O apóstolo Paulo está ensinando isso aqui também. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, como que por obrigação, mas de livre vontade. Versículo 15, está no 15? Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Aleluia. Pois eu acredito que Onésimo foi afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Eita. Paulo está falando assim: eu acredito que Onésimo saiu da tua presença temporariamente, para que quando você receba ele de volta, você vai receber um Onésimo totalmente diferente. Só que dessa vez, ele vai estar com você para sempre. Amém? 16. Não mais como escravo, não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão, caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, aleluia, quer
no Senhor. Que palavra forte! Você vai receber o irmão Onésimo de uma forma que você vai ver uma diferença nele, mas você vai sentir isso não só na carne, mas vai sentir isso também, que ele está diferente também no Senhor. Amém. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Já pensou isso? Por favor, recebe ele, Filemão. Recebe ele, que você tinha algum problema com ele, recebe ele como tivesse recebendo a mim. É uma das cartas, é um dos menores livros da Bíblia, mas é um livro que tem tanta coisa para a gente falar, porque ele passa tanta autoridade, passa tanta graça, passa tanto poder de Deus, que ele fala isso aqui. Olha só. Se portanto você, Filemão, me consideras companheiro, recebe Onésimo como se ele fosse a mim mesmo. Olha só. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eita Deus. Põe, ele fez algum mal para você? Põe na minha conta. Por quê? Verso de número 19. Eu, Paulo, de próprio punho te escrevo, eu pagarei o que Onésimo te deve. Da minha própria mão, ele está falando, não é alguém fazendo por mim, é eu do meu próprio punho, eu estou falando isso. Eu de próprio punho te escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até ti mesmo. Sabe o que ele estava falando? Da mesma forma que eu levei o evangelho para você, Filemão, você aceitou o evangelho, você hoje é um cristão, se é que tem alguma coisa, se a gente pode entrar nisso, da mesma forma que tu me deves até a ti mesmo, recebe ele também. Poderoso isso, não é? Continuando o último versículo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Então isso que a gente acabou de ler foi quase um livro inteiro. Foi o versículo de número 8 até o versículo de número 20, de um capítulo só, um livro que tem um capítulo só, Filemão. Mas esse livro conta a história de um personagem, da qual a gente está vendo aqui, que se chama Onésimo. Deixa eu explicar algo. Onésimo, a Bíblia não dá nenhum tipo de ilustração sobre o que Onésimo fez para Filemão. Mas Onésimo, ele saiu fugido da casa de Filemão. Para que você possa ter uma ideia, a vida de um escravo naquele tempo era terrível. Doulos era o nome de escravo naquele tempo. Doulos era escravo no tempo de Roma. Então, geralmente, uma pessoa que era escrava era uma pessoa que, quando Roma ia conquistar algum lugar, ele não matava totalmente o povo. Ele escolhia algumas pessoas e trazia cativo essas pessoas. Essas pessoas, então, iriam ser escravos para sempre. Roma conquistava lugares e trazia pessoas para serem escravos na capital de Roma, ou no Império Romano. Então um escravo, ele não tinha direito a nada. Um escravo, o único direito que ele tinha era de servir o seu senhor. Então doulos, no original grego, é escravo, né? Que é uma pessoa servo, né? De homem de condição servil. Também tem a condição da qual a gente viu ali, que o apóstolo Paulo também, ele se considera ali prisioneiro ou servo, escravo do Senhor também. Também tem uma palavra também, a mesma palavra do ouro serve para uma pessoa que é escravo, capturado, escravo normal, mas tem uma metáfora também que fala que doulos também é uma pessoa que se entrega para servir um Senhor. Esse é o apóstolo Paulo, né? É uma metáfora que alguém que se rende à vontade de outro, aqueles cujo serviço é aceito, no caso do apóstolo Paulo, por Cristo, né? Então vamos lá, escravidão em Roma. No tempo de Roma, os escravos eram frequentemente prisioneiros de guerra. Era a situação de Onésimo. Então, a Bíblia não fala se ele veio de outro lugar, veio prisioneiro de outro lugar, mas ele era um prisioneiro de Filemão. Pessoas endividadas, ou até mesmo uma pessoa que ele era nascido já escravo. Uma pessoa que talvez não tinha condições de pagar uma dívida, ela se tornava escrava para o resto da vida dela, para poder pagar uma conta, uma dívida. E às vezes ela já casava e tinha filhos, e os filhos já nasciam endividados.
já nasciam escravos, nunca entenderam o que era liberdade. Então essa é a situação de Onésimo. Presta atenção, é a situação de Onésimo. Eles não tinham direitos a nada, eles eram considerados prioridade do dono. Isso é escravo. Onésimo, ele era escravo, ele vivia debaixo dessas restrições. Só que Onésimo, chega uma hora que a Bíblia não fala de que maneira, mas Onésimo, ele fugiu da presença de Filemão. Alguns dizem que ele pode ter roubado Filemão, alguns dizem que ele pretendia fugir, mas houve ali um problema entre Filemão e Onésimo. Aleluia. E houve então que Filemão, ele, quando teve uma oportunidade, nem a história a gente não consegue decidir o que aconteceu, falar o que aconteceu, mas houve algum problema entre eles e ele acabou fugindo da casa de Filemão. Onésimo era um escravo que já tinha um monte de restrições e era um escravo fugitivo. Dá para imaginar isso? Ele andava por Roma. Se ele pudesse andar por Roma, além de ele ser escravo, se ele fosse pego, ele poderia ser morto, porque era um escravo que estava fugindo da casa do seu senhor. Interessante, né? Fugir do seu senhor, como Onésimo fez, era um grande risco, pois ele poderia enfrentar punições severas, como tortura ou até mesmo a morte. Ser um escravo fugitivo em Roma significava viver constantemente com medo. Ser um escravo fugitivo em Roma significava viver constantemente com medo de ser capturado e enfrentar consequências que viriam por levá-lo até a morte. Então esse era o estilo de vida de Onésimo. E o que tem a ver decisão com isso aí? Onde é que a gente entra com decisão sobre tudo isso aí? Sabia que você tem o poder da decisão de você sair por essa porta diferente da forma que você chegou hoje? Você pode ter chegado de uma forma, mas talvez se você decidir algo na sua vida, você pode sair por aquela porta totalmente diferente da forma que você chegou aqui. Sabe por quê? Pelo poder de uma decisão que você tomar aqui nesse momento agora. Onésimo tinha na vida dele, ele vivia debaixo de uma maldição. Onésimo vivia debaixo de uma maldição, ele era prisioneiro, e um prisioneiro fugitivo. Ele poderia ali continuar nessa situação de ser um prisioneiro fugitivo e ter esse estilo de vida sempre fugindo. Cuidado com os soldados romanos, cuidado onde anda. Talvez ele não andasse de dia, talvez ele só andasse de noite, talvez ele ficava preso em algum bueiro. Só saía quando era de noite, porque de noite acho que os guardas lá poderiam diminuir, ele tinha um pouquinho mais de liberdade. O que é que faltava na vida de Onésimo? Faltava uma decisão. Uma decisão faltava na vida de Onésimo. Bem? Então Onésimo, ele era um escravo fugitivo, né? Alguém que trazia ali na vida dele um passado cheio de culpa, cheio de acusações, porque ele não tinha paz. Ele vivia ali na cidade. Eu estou falando de Roma, eu estou imaginando que ele morava em Roma, que ele vivia dessa forma, carregando um peso nas costas. Eu fugi do meu senhor, se os soldados me pegarem, eu posso ser morto, ou posso ter que cortar, vão me cortar em algum lugar aqui, eu posso sofrer uma punição muito severa. Então era o estilo de vida de Onésimo. Onésimo vivia nessa situação. A Bíblia fala que chega um ponto que Onésimo, ele é capturado. Onésimo, ele é preso. Também a Bíblia, a gente viu, é só um capítulo do livro de Onésimo, de Filemão. Mas chega uma hora em que Onésimo, ele é preso. E ele, na cadeia, ele tem um encontro com um personagem. Quem é que está na cadeia esperando Onésimo? O apóstolo Paulo. Aleluia. O apóstolo Paulo recebe ali, não sei como que era ali, se tinha horário de banho, horário de tomar sol naquele tempo nas cadeias de Roma. Mas acontece que Onésimo, ele fugiu do seu senhor, ele é preso, colocam ele no presídio da qual está o apóstolo Paulo, e de alguma maneira ele acaba conhecendo Paulo, e Paulo fala o que para ele? Qual é o evangelho que Paulo pregava? É um evangelho de acusação?
Ou é um evangelho de graça? O que vocês acham que conquistou o coração de Onésimo? Você tem que voltar para o seu Senhor, porque você está errado. Você está aí. Será que era isso mesmo? Qual que era a palavra de Paulo para ele? Era uma palavra de graça. Era uma palavra de amor. Nós estamos aqui hoje nessa nação. Temos que ter esse entendimento, que o que nós temos que pregar não é nada sobre lei, mas é sobre graça. Não há nenhuma acusação. O mundo aí já vive debaixo de muita acusação. Pessoas erram todos os dias e as pessoas têm consciência dos erros. Então eu não posso chegar e acrescentar mais erro. Eu tenho que vir e falar de graça. Nós fomos salvos pela graça. As pessoas já estão abarrotadas de problemas. Vêm na igreja e escutam mais problemas, mais acusações. Eu creio que o apóstolo Paulo, se estivesse aqui no meu lugar, com certeza ele iria pregar um evangelho que ia nos impactar. Porque era um evangelho da qual não tinha nenhuma acusação. E Onésimo entendia isso. E Onésimo foi discipulado pelo pastor dos gentios. O apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. Todos os outros 12 foram ali, fizeram, depois que eles são batizados com o Espírito Santo, eles divulgam o evangelho onde eles puderam, mas nenhum deles fez o que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo ele tinha um chamado exclusivo para os gentios. Quem são os gentios? Nós que não nascemos em Israel somos gentios. E o apóstolo Paulo foi aquele que discipulou esse homem chamado Onésimo. O que aconteceu com isso? Vamos ver. Então Onésimo, quando ele está Onésimo, quando ele tem esse encontro com Paulo, ele tem o poder de tomar duas decisões. Ou Onésimo continuava levando aquele estilo de vida fugitivo, ou ele poderia mudar seu estilo de vida. Sim ou não? Puxa vida, eu estou preso, eu era fugitivo, né? Se me soltarem aqui eu vou ser preso de novo, porque para mim não vai ter solução nenhuma. Mas ele, quando ele encontra o apóstolo Paulo, ele tem o poder de tomar uma decisão, de ele ser livre estando preso. O apóstolo Paulo ele estava preso, o corpo físico estava preso, mas ele estava livre. Então ele tinha o poder de mudança. Onésimo tinha o poder de mudança. Ou eu vou ouvir isso que ele está falando, e eu vou começar a escutar o que esse homem está falando para mim, então eu vou tomar uma decisão na minha vida, de não ser mais a mesma pessoa. Tomar a decisão de não ser mais a mesma pessoa. Você chegou aqui como hoje? 25 anos, 50 anos, sendo a mesma pessoa? Talvez debaixo de muita acusação, talvez pensando que não tem solução para o seu problema. Sabe que uma decisão pode mudar a sua vida? Sabe que você pode voltar, quando você for embora daqui, totalmente diferente da forma que chegou, assim como Onésimo. Assim como Onésimo, que era prisioneiro, tinha medo de andar na rua, vivia carregado de acusação, tinha medo de voltar para a casa do seu senhor Filemão, mas ele tomou uma decisão no dia que ele conheceu um homem que falou para ele sobre o evangelho, e o evangelho da graça. Hoje você pode tomar essa decisão também. Você pode voltar, sair por aquelas portas diferentes da forma que você chegou aqui. Você crê nisso? Você crê que você pode ter uma mudança na sua vida, e depende, sabe de quem? Não é de Deus. Sabia que essa decisão não é de Deus, porque a parte dele ele já fez? Essa decisão ela é como? Individual. Eu não posso tomar decisão por ninguém. Eu não posso tomar decisão nem pelo meu filho, nem pelo meu neto, pela minha esposa. Mas a decisão ela tem que partir de uma atitude, de um pensamento individual meu. Eu tenho que mudar, eu tenho que tomar uma decisão para a minha vida. Onésimo fez isso. Olha só, abre aí, Eric, Provérbios, capítulo número 26. Provérbios 26, versículo número 2. Provérbios 26, versículo número 2. Esse versículo aqui é muito interessante, porque Onésimo ele tomou a decisão de viver um novo caminho. Onésimo tomou a decisão
de viver um novo estilo de vida. Quando nós não tomamos a decisão de ter um novo estilo de vida, ou buscar realmente uma decisão da qual vai nos trazer para perto de Deus, a gente pode estar debaixo de maldição. Olha só o que esse versículo, presta atenção no que esse versículo fala, é poderoso esse versículo. Ele diz assim, ó: assim como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo. Só está falando de coisas naturais. O pássaro que foge e a andorinha no voo. É coisa natural, não é? São coisas da qual a gente entende. Um passarinho que voa, pássaro que foge, passarinho que voa, é algo que a gente bate o olho e já sabe o que está acontecendo. E aí ele entra numa parte muito interessante. Ele fala assim: assim a maldição sem causa, aleluia, ela não se cumpre. A maldição sem causa, ela não vai ter efeito sobre a sua vida. O que é que eu tenho que fazer para a maldição não se cumprir na minha vida? Em primeiro lugar, você está dando brecha, ou você está com alguma coisa que a maldição pode vir sobre a sua vida. Qual que era a decisão que Onésimo tinha? Eu vou continuar sendo prisioneiro, eu vou continuar sendo essa pessoa que fez mal ao Filemão, roubei, não sei, a Bíblia não fala o que ele fez. Mas ele tinha diante dele a opção de seguir um novo caminho. Talvez você nessa noite, talvez esteja debaixo de algum tipo de maldição, porque você não tem entendimento que essa maldição, para ela continuar na sua vida, você precisa tomar somente uma decisão: a decisão de não mais continuar debaixo disso. Se você decidir, não quero mais isso para a minha vida, pronto, acabou a maldição. Porque enquanto você não tinha esse entendimento antes disso que eu estou falando, a maldição continuava sobre você. Porque assim como o pássaro que foge e a andorinha no seu voo, a maldição, ela sem causa, ela não se cumpre. A maldição, para ela estar na minha vida, eu preciso dar lugar, eu preciso dar espaço para essa maldição. Mas se eu decidir, não quero mais isso, não quero mais isso na minha vida, a maldição não tem poder mais sobre você. Não quero mais isso, não quero mais estar preso nisso. A maldição não tem mais poder sobre você. Está claro, queridos? É poderoso esse versículo. Essa palavra de Filemão é poderosa. Filemão e Onésimo, é algo poderoso isso. Porque Onésimo, ele tem um entendimento que ele não quer mais ficar debaixo de maldição. Viver o estilo de vida que ele estava vivendo, que ele não poderia ter paz nem para dormir, trazia peso sobre ele, ele estava debaixo de maldição. Então ele quis uma mudança de vida. Então ele decidiu mudar o seu caminho. Ele decidiu mudar seu caminho. É tudo questão de uma decisão. O poder da decisão está em você. Não é eu que tenho o poder de te transformar. Não é nem mesmo Deus. É eu que tenho que tomar a decisão. Eu que tenho que tomar a decisão. Porque Deus já, a parte, não é que Deus não possa fazer isso. Deus pode. Deus pode mudar todo. Mas depende de mim e de você. Uma decisão. Tomar uma decisão. Eu acho interessante a passagem de Daniel. Porque o rei chega com o manjar do rei na presença de Daniel. E Daniel, ele decide não se contaminar. Ele decidiu, não quero. Mas é manjar do rei. É coisa boa, é gostoso, mas eu já decidi não me contaminar. E o estilo de vida de Daniel é totalmente diferente de toda a Babilônia. Por quê? Por causa do poder de uma decisão. Onésimo, ele decidiu mais não ser aquela pessoa que antes, como que era chamado ele antes? Onésimo, o apóstolo Paulo fala que ele era o quê? Para Filemão, olha, ele poderia ser para você uma pessoa inútil. Mas agora ele é muito útil para mim como para você. A maldição de Filemão era essa. Eu não vou mais ser esse tipo de pessoa. Eu vou ser uma pessoa que vou ser útil tanto a Paulo, como a Deus, como a Filemão. Não vamos mais viver debaixo de acusação. Vamos lá, continuar aqui. Olha só esse versículo. Esse versículo nos lembra que a maldição, ela não encontra permanência onde não há causa para existir. Onésimo, ao escolheu transformar sua vida em Cristo, ele decide remover qualquer justificativa para que uma maldição permaneça na vida dele. Então, quando ele decide seguir Jesus, quando ele decide ouvir o que o velho Paulo falava para ele, ele decide seguir aquilo lá.
toda a maldição que estava sobre a vida de Onésimo é cessada. Por que a acusação de maldição, toda a maldição que tinha sobre Onésimo é cessada? Porque ele decidiu. E eu vou decidir seguir isso que esse velho está falando para mim. E o velho era ninguém menos que o apóstolo Paulo. Então existe um poder tremendo no poder de uma decisão. Vamos lá, qual que foi a decisão de Onésimo? Onésimo, ele era escravo de Filemão, ele decidiu fugir, colocando-se em uma situação de grande risco, né? Porém não sabemos que situação ele acaba sendo preso, e encontra Paulo lá na cadeia, né? Então ele tinha diante dele, eu estou falando algo que estou passando aqui, algo que eu já falei já, né? Então ele tinha a decisão de continuar sendo escravo, ou continuar tendo uma atitude diferente, tomar uma decisão diferente para ter um novo estilo de vida. Onésimo então decide abandonar a vida de escravo, fugindo, e torna-se então seguidor de Cristo, escolhendo uma transformação e uma libertação. Onésimo, veja bem, ele era prisioneiro, mas Onésimo decidiu ser uma pessoa transformada e liberta. Ele era preso, ele estava como escravo, se ele saísse era cadeia de novo, e talvez até a morte. Mas Onésimo decidiu deixar-se ser transformado. Sabe qual é a maior luta de todo cristão? Não é a luta contra o diabo em si, não é contra o mundo. A maior luta que o cristão tem é contra ele mesmo, porque é uma luta íntima, é a carne, seus desejos contra você mesmo. Você sabe que não pode, mas você muitas vezes quer. E então existe uma luta constante. Então quem é que tem o poder de nos fazer com que nós possamos ter vitória nisso aí? Uma decisão. Onésimo, ele escolheu seguir a Cristo. E quando ele escolhe seguir a Cristo, ele escolhe aquilo que o velho Paulo falava para ele, ele sai debaixo de toda a maldição que podia ter sobre a vida dele. Então existe um poder tremendo na decisão. Amém? Vamos lá. Qual ensinamento o velho Paulo pregava? Qual que vocês imaginam, né? Qual que é a base ali do que o velho Paulo pregava? O que é que Onésimo ouviu do velho Paulo? Aí eu pus 3 pontos aqui. Um eu já falei. Um dos pontos que talvez Onésimo ouviu ali do apóstolo Paulo foi que a salvação, ela nos foi dada. A salvação, ela nos foi... Nós não conquistamos a salvação, porque nós não iríamos conseguir a salvação. Nós poderíamos ser o que fosse, a gente não ia conseguir algo divino, algo espiritual tão tremendo quanto a salvação. Então a salvação, ela nos foi dada. E aonde que a gente vê isso? Efésios 2, versículo 8 ao 9. Efésios 2, versículo 8 ao 9, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós. Isso não vem de nós. Isso é o que ele ouvia. Onésimo ouvia do velho Paulo. É dom de Deus. Essa é uma das bases do evangelho que Onésimo estava constantemente ouvindo. Continuando no versículo 9: não de obras, para que ninguém, aleluia, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar de coisa alguma, porque a salvação nos foi dada. É um dos pontos da mensagem de Paulo para Onésimo. Outro ponto, você quer ver? Merecimento e justiça própria. Merecimento e justiça própria era algo que o velho Paulo falava para Onésimo. Olha só, versículo, referência, Romanos 10, versículo 2 ao 4, Romanos 10. Olha só o que fala aqui sobre justiça própria e merecimento. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Presta atenção. O apóstolo Paulo estava falando ali de uns irmãos que eles tinham zelo pela obra de Deus. Eles tinham zelo pela palavra de Deus, mas lhes faltava o quê? Entendimento. Forte, isso é fortíssimo. Porque muitas das vezes eu penso que subir o monte, fazer 21 dias de jejum, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, 3, 2, 1 hora da manhã, ou qualquer horário, muitas das vezes isso a gente pensa que é um zelo da nossa parte.
É um zelo que eu tenho de subir o monte toda sexta-feira, todo sábado. É um zelo que eu tenho de jejuar todo mês, 21 dias. É um zelo que eu tenho de ler a Bíblia todo dia. É um zelo que eu tenho para com Deus. Muitas das vezes é algo que realmente chega a ser um zelo, mas é um zelo sem entendimento. Olha só o que outro versículo diz: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. O que eles estão falando? Bom, já que eu jejuo 21 dias todo mês, então essa que é a minha justiça, já não é mais a justiça de Deus, é a minha. Deus tem que fazer alguma coisa, porque eu estou orando e estou lendo a Bíblia 5 horas por dia. Então é um tipo de entendimento da qual vem de mim. É um zelo, não é? É um zelo, mas é algo que parte da pessoa. Olha só: procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitando a que vem de Deus, não se sujeitando à justiça realmente que vem de Deus, ao entendimento que vem de Deus. Olha só o 3 é: porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. O 4, né? Porque o fim da lei, aleluia, porque o fim da lei, o que é? É Cristo, para a justiça, aleluia. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que pratica obras. Não é isso? Todo aquele que crê. Basta somente crer. Não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua, não é o quanto você se esforça na força do seu braço para tentar alguma coisa com Deus. Isso tem um nome, se chama merecimento. E o merecimento te leva para a justiça própria. E se você seguir por esse caminho, vai estar trazendo maldição para a sua vida. Sabia? Se você seguir esse caminho de justiça própria, de merecimento para com Deus, porque você faz um monte de coisa, você vai estar falando para Deus assim: Deus, você tem que me abençoar. Você tem que me abençoar. É obrigação sua, porque eu jejuo aqui na terra, eu oro aqui na terra, eu sou bonzinho aqui na terra, eu não falo mal de ninguém. Então Deus, você tem por obrigação. Já pensou? Deus olhando, né? Tem por obrigação de me abençoar. É esse texto pelo qual a gente acabou de ler. Resumindo, porque o fim da lei, ela é Cristo. O que Jesus falou no Calvário? Aleluia. Quando ele morreu ali, ele falou uma palavra muito poderosa, que ele falou: tetelestai, está consumado. Toda a lei do Antigo Testamento foi consumada quando Jesus falou: está consumado. Todo o preço, toda a ira de Deus foi jogada em Jesus ali. Tudo aquilo que era de acusação sobre as nossas vidas, porque a lei ela só servia para apontar para o pecado. Toda a acusação que tinha sobre nós, quando Jesus fala está consumado, vai tudo sobre ele. E hoje nós temos, sabe o que? A decisão de escolher ser livres. A decisão de escolher ser livres. Esse era o evangelho que o Onésimo ouvia. Vamos ver outro ponto? Eu falei que primeiro ponto do evangelho que Paulo pregava para Onésimo. Primeiro ponto era que a graça, a salvação nos foi dada. Ele falava sobre merecimento e justiça própria. E o terceiro ponto aqui é que se eu tentar viver debaixo da lei, terceiro ponto, se eu tentar viver debaixo da lei, vou estar trazendo maldição sobre a minha vida. Vamos ver isso na Bíblia? Gálatas capítulo número 3, versículo número 10, né? Gálatas 3:10. Presta atenção. Havia naquele tempo entendimento da lei mosaica. A lei mosaica que dominava. O evangelho da graça estava começando ali. Eles não tinham entendimento, tanto é que o próprio Saulo, ele decide perseguir os cristãos, porque ele olhava isso como uma seita, olhava isso como algo que não provinha de Deus. Então, na cabeça do apóstolo do Saulo, que depois veio a ser Paulo, ele estava certo, mas era somente uma justiça própria, amém? Era somente algo que partia dele. Olha só o que esse versículo fala, presta atenção. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de... Aleluia.
Não é palavra minha, está lá em Gálatas 3:10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aí a gente pensa que era somente os 10 mandamentos, né? É o que todo mundo pensa, é somente aqueles 10 que está lá em Êxodo, capítulo número 20. É somente os 10 mandamentos, mas não era somente os 10. Era uma base do total 613 mandamentos. Ou seja, era impossível cumprir aquilo lá. Comer camarão era pecado. Deixar a barba crescer, raspar a barba era pecado. Era um monte de coisa que era pecado. Era impossível isso aí acontecer. Então, se eu, por exemplo, eu não como carne de porco. Por quê? Porque eu sou da lei. Eu não vou comer a carne do porco porque eu sou da lei. Então você tem que cumprir as 612 que faltam. Porque se você não cumprir as 612 que faltam, eu vou estar trazendo o que sobre a minha vida? Maldição. Era esse evangelho que Onésimo ouvia de Paulo. Só estou falando a base do evangelho da graça. Tem mais alguns pontos, eu não vou entrar em todos aqui. Só 3, só para dar um gostinho. Então a gente não pode jamais tentar viver da forma que antigamente era antes do evangelho, antes de Jesus, amém? Da forma debaixo de lei. Vamos lá. Essa decisão mostra que podemos decidir viver de uma forma que nenhuma maldição ou erro do passado continue a nos prender. Então Onésimo, ele decide viver aquilo que o apóstolo Paulo estava falando para ele, e essa decisão na vida de Onésimo faz com que ele não venha mais ficar preso. A mente de Onésimo explodiu e ele começou a entender um monte de coisa. Ele falou: quer dizer então que não é por obras? Quer dizer então que eu não preciso mais seguir a lei? Quer dizer que se eu seguir a lei eu estava debaixo de maldição? O que esse velho está falando está certo? E aí ele decidiu ouvir aquilo ali, amém? Então Paulo, ele se torna então o quê? Paulo se torna professor e intercessor de Onésimo. Olha só, Paulo vai além das limitações, né? Paulo, ele vê a vida de Onésimo como escravo, e ele começa a explicar para Onésimo como que era a vida dele, né? E Paulo decide orientá-lo. Paulo ajuda Onésimo a redescobrir o valor da sua identidade. Paulo ensina Onésimo. Onésimo, ele era fugitivo. Ele só tinha o entendimento de que ele estava fugindo, porque talvez ele tinha nascido já como escravo. Mas Paulo, quando começa a falar do evangelho da graça para ele, começa a afirmar na vida dele que ele tinha uma identidade. Ele tinha uma identidade. O evangelho da graça também nos traz. Qual é a identidade que nós temos hoje? Como nós, quando ouvimos a palavra, o que nós passamos a ser hoje? Filhos, não é? Filhos de Deus. Só temos esse entendimento quando nós começamos a ler e a entender que Deus, ele nos dá uma identidade, que é a identidade de filho. Amém? Ele também age como mediador ao escrever uma carta para Filemão, pedindo que ele não receba mais como escravo, mas como um irmão. Aleluia. Tem esse versículo aí do jeito? Deixa eu ver onde que está aqui. Eu não lembro agora qual o versículo, mas está nesse texto que a gente leu ali, que fala que aceite ele como se fosse agora não mais um prisioneiro, mas como um irmão. Por que Paulo fala isso para Filemão agora? Porque houve uma mudança de mentalidade na vida de Onésimo. Onésimo, quando ele chegou na cadeia, ele chegou como escravo. Mas talvez Onésimo ele pudesse ter passado alguns anos com Paulo e ele cumpriu a pena, se é que a gente pode dizer assim. Ele cumpriu a pena, ele iria ser solto. Quando ele foi solto, então, Paulo manda uma carta para Filemão, que era o senhor dele, de Onésimo, pela mão de Onésimo, e fala: entrega para o seu senhor, Filemão. E agora, aí Filemão vai ler a carta, e uma das coisas que está é essa aqui: aceite-o como se fosse seu irmão agora. Ele já não é mais como se fosse um inútil, mas que você possa aceitá-lo ele agora como alguém útil. Por quê? Porque ele faz parte de mim agora. Aceite ele como se fosse o meu coração. Olha só, o apelo de Paulo à reconciliação. Na carta a Filemão, Paulo faz um apelo ousado para que ele decida
perdoar Onésimo. Aleluia. Aleluia. Perdão também tem a ver com decisão. O coração do Filemão estava machucado com Onésimo. Vamos imaginar aqui, a gente não... A Bíblia não dá... Não fala o que aconteceu entre eles. Mas vamos colocar que Onésimo roubou o seu senhor, roubou Filemão. E deixou Filemão numa situação grave. Ele foi para a cadeia, aceitou Jesus com o pastor Paulo. O pastor Paulo manda uma carta por Onésimo para Filemão e fala: ó, recebe ele agora para mim. Recebe ele agora como se fosse um irmão. Qual que era a decisão? Eu só estou falando da decisão de Onésimo. Mas agora, qual que era a decisão de Filemão? A decisão de perdoar. Aleluia. Decisão de perdoar. Eu estou lendo aqui que o pastor Paulo, meu pastor, ele mandou Onésimo, esse miserável, de volta. Mas agora ele está como meu irmão. E o pastor Paulo está falando para mim perdoar ele. Então o que eu tenho que fazer? Não vou perdoar não, vou continuar com raiva dele. Ou eu posso tomar uma decisão também de perdoar. É interessante, é forte, não é? Muitas das vezes a gente já passou por esse momento, né? Eu sempre falo de mim, vocês já estão até, imagino, sobrecarregados de ouvir isso, né? Eu fui criado com pais separados, né? E meu pai, ele era alcoólatra, então eu vivi muito tempo com um coração ruim, precisando liberar perdão para o meu pai. Enquanto eu não liberei perdão para o meu pai, as coisas não aconteceram. Mas para mim poder liberar perdão para o meu pai, eu tive que primeiro tomar uma decisão. Quando eu lembrasse das coisas que ele fez no passado, não me incomodava muito. Mas depois que eu tomei uma decisão de perdoar ele, liberar perdão para ele, aí aquilo com o tempo já não foi mais me machucando. Tanto é que eu falo hoje sem chorar. Hoje eu falo sem chorar. Mas há um tempo, antes eu não conseguiria falar isso que eu falo para vocês. E quando foi recente também eu não consegui. Mas eu lembro que eu tomei uma decisão. Uma decisão de perdoar. Filemão tomou uma decisão de aceitar Onésimo. E falar: não, agora ele é meu irmão. Aleluia. Você consegue lembrar de alguém agora? Da qual você precisa liberar perdão? Assim como Filemão fez com Onésimo. Talvez seja alguém que te defraudou, como eu estou imaginando. Talvez Onésimo pudesse ter fugido da presença de Filemão, porque levou alguma coisa de Filemão. Você consegue imaginar essa situação agora com alguém que você conhece? Talvez seja alguém da sua família, como eu tive com um problema com meu pai. A Suza também teve o mesmo problema com o pai dela. A minha vida e a vida da Suza é a mesma coisa. Os pais da Suza também tinham, o pai da Suza tinha problema com o alcoolismo também. Então a mesma coisa que eu passei, a Suza também passou. Da mesma forma que eu decidi liberar perdão para o meu pai, a Suza também passou por esse processo. E ela decidiu liberar perdão para o pai dela. E tiveram uma reconciliação. Então nesse momento talvez você necessite aí, faz um catazuqueira no coração, vê se acha aí alguma raiz de amargura, algo que precisa ser liberado, mas não fica com isso não. Libera perdão. Imagina para Filemão como não foi fácil, como não foi difícil. Filemão tinha autoridade sobre Onésimo, mas ele recebe uma carta que era do pastor dele. E o pastor dele falava: libera perdão para Filemão. Qual que era a decisão de Filemão? Se a gente não ter esse entendimento do poder de uma decisão, se a gente tentar caminhar sem tomar o poder de uma decisão de liberar perdão para alguém, isso vai gerar feridas na nossa vida. Eu estava explicando esse dia para a japonesa, né? Que o coração alegre formoseia o rosto. Um coração alegre formoseia o rosto, mas a alma abatida traz secura até os ossos. Muitas das vezes a gente está só com um sorriso no rosto, mas a alma está totalmente corroída. E o que esse texto fala também sobre maldição: quando nós liberamos perdão, quando a gente começa a sorrir de verdade, e aí a gente vai ter a nossa alma restaurada. O texto diz isso.
O texto diz isso. O coração alegre formoseia o rosto, mas a alma abatida traz secura até os ossos. Decida não ficar mais dessa forma. Libere perdão. Filemão fez isso sobre a vida de Onésimo. Olha só, na carta a Filemão, Paulo faz um apelo ousado para que ele decida perdoar e acolher Onésimo. Não, ele saiu daqui, eu vou liberar perdão, mas eu quero ele também de volta comigo. Tinha que ser decisão. Se Filemão não decidisse perdoar ele ali, ele quando olhasse para Onésimo, ele ia falar: miserável, me roubou nisso, fez alguma coisa em mim. Então ele iria ter um coração que sempre iria lembrar do que Onésimo fez. Mas o apóstolo Paulo fala para ele: libera e põe ele dentro da sua casa, põe ele de novo junto com você. Que interessante. Ele pede que Filemão decida um caminho de reconciliação, entendendo que Onésimo já não é mais o mesmo homem que fugiu. Ao apelar para a reconciliação, Paulo destaca que a verdadeira liberdade e o fim de maldições familiares ou pessoais se encontram no perdão. Eu vou ler de novo isso aqui. Ao apelar para a reconciliação, Paulo destaca que a verdadeira liberdade e o fim de maldições familiares ou pessoais se encontram no perdão. Maldições familiares ou pessoais se encontram no perdão. Eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoar, talvez seja algo que aconteceu dentro da família, vai estar trazendo maldição. Amém? Continuando, quarto ponto já, o poder transformador do perdão. Filemão, ele tem a oportunidade de tomar uma decisão e vai além das normas daquele tempo. Perdoar um escravo que lhe prejudicou poderia ser muito mal visto para Filemão, porque ele era o senhor de Onésimo. Imagina na reunião que só tivesse senhores ali, de escravos, e ali chegou a notícia: Filemão aceitou aquele cara que defraudou ele. Como que não iria ficar a vida de Filemão perante a outra sociedade de Roma? Mas ele decidiu liberar perdão sobre Onésimo. Então esse ato de perdão, ele é libertador para ambos, tanto para Onésimo quanto para Filemão. Uau! O ato do perdão, ele é transformador tanto para quem libera o perdão quanto para aquele que recebe o perdão. Vocês já passaram por isso? Vocês não sabem o que é passar por isso. Liberar perdão para alguém próximo como um pai. Liberar perdão ao ponto de que você recebe, quando libera o perdão, você também recebe algo de Deus. Isso é tremendo. Não deixe para trás a oportunidade de passar no dia de hoje. Eu volto a frisar, talvez você entrou por essa porta aqui diferente da forma que você vai sair. Tudo depende de quê? De você mesmo. Tudo depende do poder de uma decisão da sua vida. Amém? Continuando, esse ato de perdão, ele é libertador para ambos, pois transforma a relação entre eles e demonstra o verdadeiro amor de Cristo. Demonstra o verdadeiro amor. Jesus, quando o soldado romano estava batendo ali na mão dele, pregando ele, o que Jesus fez? Quando o soldado romano batia ali os cravos nas mãos dele ali, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O maior ato de perdão começou também ali na cruz. Amém? Todos eles escolheram agir. A história entre Paulo e Onésimo e Filemão é uma manifestação do amor de Deus ao próximo e do poder que eu falo aqui agora, que é o poder da decisão. Todos eles, Paulo, Filemão e Onésimo, escolheram agir com amor, compaixão e perdão, mostrando que o amor ele supera barreiras. O amor supera barreiras. Se a gente não consegue liberar perdão, talvez eu não tenha realmente amor, porque só libera amor quem realmente ama. Jesus na cruz, ele falou: Pai, perdoa-lhes. Ele falou porque ele tinha amor, ele era amor. Amém? Se eu não consigo liberar um perdão, eu tenho que rever meus conceitos. Amém? Esse amor e decisão abrem caminho para bênçãos.
Esse amor e decisão, o poder da decisão, abre caminho para bênçãos e quebram ciclos de maldições. Quebram ciclos de maldições quando nós liberamos perdão, assim como Filemão liberou para Onésimo, que poderia continuar constantemente na vida de Onésimo. Ministério de louvor, se já pudesse vir. Já quero estar encerrando um pouquinho. Assim como Onésimo, Paulo e Filemão também, eles são desafiados a tomar decisões e reflitam o amor. Olha, presta atenção. Assim como Onésimo, Paulo e Filemão, nós também hoje, nós também nesse exato momento, somos desafiados a tomar decisões que mostrem realmente o amor de Deus na nossa vida. Eu vim para o culto, estou ouvindo uma palavra, e essa palavra ela me impulsiona a tomar uma decisão no dia de hoje. Qual é a parte da sua vida que você precisa tomar uma decisão? Você quer continuar debaixo de maldição como Onésimo estava? Ou você quer ouvir o velho Paulo e ouvir o evangelho da graça que transforma a vida da pessoa? Quando escolhemos o perdão, a reconciliação e a transformação pessoal, eliminamos base para qualquer maldição ou padrão negativo sobre a nossa vida. Que a decisão de Onésimo te inspire também nessa noite. Que a decisão de Onésimo te inspire nessa noite. Qual que foi a decisão de Onésimo? Eu vou decidir seguir isso que esse velho está falando. Não sei, sempre fui escravo, mas que a decisão de Onésimo siga de exemplo para você hoje. E sabe o que é mais interessante? Não é só a decisão de Onésimo, é a decisão de Filemão também. Filemão, como senhor de Onésimo, aceita ele de volta, porque o apóstolo Paulo pede isso. Não sei de que forma você chegou aqui nessa noite, mas eu gostaria de estar te convidando a se colocar em pé nesse momento. Aleluia. Eu estou me segurando para não chorar aqui. Eu quero te dizer que existe um poder sobre a sua vida, é algo que depende de você. Deus, ele tem poder para derramar sobre nós, mas muitas das vezes nós deixamos de receber um poder de Deus, uma bênção de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus espera de mim e de você uma decisão. Uau, isso é muito forte. Onésimo, quando está ouvindo o apóstolo Paulo, ele decide tomar uma decisão na vida dele. Não quero mais esse caminho para mim. Eu fui escravo, eu vou ouvir o que o velho Paulo está falando, eu vou tomar isso para mim, então eu decido a partir de hoje não viver mais nesse caminho. Quando Filemão recebe a carta da mão de Onésimo e ele lê, falando que é para ele aceitar Onésimo de volta, porque o pastor Paulo estava falando, Filemão também tinha um poder, o poder de aceitar Onésimo de volta. Faz um capulinho no teu coração agora. Aproveite esse momento, libera perdão, se precisa liberar um perdão agora. Eu não sei se eu vou conseguir orar por todo mundo, mas se você foi tocado por essa palavra e deseja receber uma oração, eu quero estar orando por você também. Mas eu estou sentindo muita presença de Deus. Deus, ele já fez o que ele tinha que fazer, já foi feito na cruz ali. O maior preço, o maior valor, algo tão grandioso que ele fez, que ele deu o filho dele por amor de nós. Nessa noite eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que quer tomar uma decisão de sair diferente da forma que entrou por aquelas portas. Talvez você entrou como Onésimo, cheio de julgamento, cheio de peso sobre a sua vida. E você está ouvindo aqui, não é o velho Paulo, mas é o velho Marcos, e algo que talvez possa transformar a sua vida. Eu estou te falando nessa noite que existe um poder de uma decisão. Você pode tomar essa decisão nessa noite. Se você quer receber essa oração, se você quer ser transformado e quer tomar essa decisão nessa noite, eu quero orar por você.